capítulo de número 2. Estamos iniciando a série de sermãos sobre João. Este é o quarto sermão. João, capítulo de número 2. Jesus purifica o templo. Faremos uma leitura alternada. João, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 13. João 2, 13. Quem encontrou, diga amém. E estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Tendo feito um azorrague de cordéis, lançou todos fora do templo, bem como os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores e derribou as mesas. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me devorará. Jesus respondeu e disse-lhes: derribai este templo, e em 3 dias o levantarei. Mas ele falava do templo do seu corpo. E estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Todos, e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Queridos, vamos agradecer ao Senhor. Eu convido o irmão Lael, ali de Rondônia, para estar orando a Deus por esta palavra, agradecendo ao Senhor. Pode ser, irmãos. Oremos. Senhor bendito, Deus de misericórdia, aqui nos encontramos, Senhor, nesta noite, para juntos louvarmos e engrandecermos o Teu santo nome. Senhor bendito, nós queremos, Senhor, sentir fortemente a Tua presença aqui nesta noite. E que Tu venhas, Senhor, estar conosco, para que nós possamos nos alegrar cada vez mais, Senhor. E que nós possamos também, Senhor, confiar cada vez mais em Ti, Senhor. Que nós possamos cada vez mais estarmos conscientes do nosso papel de cristão. Ó Deus Pai de misericórdia, abençoa todos aqueles que vieram aqui nesta noite, aqueles também que por algum motivo não puderam chegar até aqui, aqueles que estão nos leitos dos hospitais, Senhor, que estão, Senhor, acamados. Senhor, vai estar com eles, conscientiza o Senhor da sua obrigação de estarmos aqui na Tua casa, para Te servir a cada dia, Senhor. É em nome de Jesus que Te pedimos e Te agradecemos agora e para todo sempre. Amém. Queridos, nós saímos de uma festa de casamento familiar. Caná da Galileia era o lugar onde estava Jesus, e João registra o milagre da transformação de água em vinho. João é cuidadoso em tudo aquilo que vai escrever. Todos os eventos que João registra apontam para o Messias. Todos os eventos que João registra têm o objetivo de apresentar a deidade, a divindade, a eternidade de Jesus. De um casamento, Jesus
vai para uma festa. Essa festa de casamento era uma festa familiar. A festa que Jesus vai é a festa da Páscoa. Uma simples e singela festa de casamento, uma Páscoa. Duas realidades totalmente diferentes. Em Jerusalém, no tempo de Cristo, havia 50 mil habitantes. Isso segundo Joaquim Jeremias, que é um historiador que vale a pena você ler e confiar no que ele diz. Flávio José tem muita coisa boa, mas é exagerado. Joaquim Jeremias era bem mais cuidadoso. E Joaquim Jeremias vai dizer que haviam aproximadamente 50 mil habitantes na cidade de Jerusalém. Na Páscoa, 250 mil. Quintuplicava o número de gente na festa. Isso era uma bênção para os judeus e era um terror para Roma. Porque se havia um momento em que havia risco de um motim, era na festa da Páscoa. E olha que interessante, Jesus, segundo o Evangelho de João, sai da cidade de Caná para a grande capital Jerusalém, da festa de uma casa familiar para o grande templo. Jesus sai de um lugar amigável para um lugar hostil. Lá no casamento ele transforma água em vinho para manter a festa. Na Páscoa ele açoita os mercadores para bloquear a festa. Então são situações extremamente diferentes. E o que é mais interessante é que Jesus definitivamente não estava buscando espetáculo. Porque quando ele faz o milagre, a Bíblia diz que só os serventes veem. Quando ele vai para o lugar público, ao invés de um grande milagre, ele pega um chicote e açoita a gente. Definitivamente Jesus não estava esperando a aprovação da multidão. Definitivamente Jesus não estava esperando agradar a multidão. Definitivamente Jesus sabia que havia um propósito em Deus e ele viveu para cumprir este propósito, morreu para cumprir este propósito e ao terceiro dia ressuscitou e o propósito está estabelecido. Então você tem o Cristo que sai de uma festa de casamento, uma festa cheia de alegria, e vai para um lugar difícil. O que a gente aprende com essa mudança drástica? A gente aprende que a pessoa de Jesus, o ministério de Jesus e a vida de Jesus nos regula, independente de qual circunstância estejamos enfrentando. Quem é Jesus? Jesus é o Deus que usa água e é o Deus que usa chicote. Água para manter a festa, chicote para parar a festa. Quando ele transforma a água em vinho, ele expressa sua misericórdia. Quando ele purifica o templo, ele expressa o seu juízo. Quem é Jesus? Jesus é aquele amoroso o suficiente para dizer para você que ele ama tanto você, que não passou pela cabeça dele em nenhum momento desistir da sua vida. Mas ele é um Deus tão justo que ele não permitirá que você continue vivendo como você está, porque ele quer que você viva de forma abundante. E para você viver de forma abundante, você tem que melhorar para a glória do nome dele. Quem é Jesus? Jesus é um meigo nazareno que quando encontra um crente chorando, enxuga dos seus olhos toda lágrima.
Mas Jesus também é o justo juiz que diz: amarra pé e mão e lança nas trevas exteriores, porque em verdade eu vos digo que eu nunca conheci. Já disse um puritano e disse com muita propriedade: Deus tem dois presentes. Na mão direita Ele tem o juízo, e na mão esquerda Ele tem a misericórdia. Ele não te dará um presente se você não aceitar o outro. Você acredita que o Deus de misericórdia está nesse lugar? Esse Deus é Deus também de juízo. Que nós possamos admitir o pacote completo nesta noite. E saber que esse sentimento de angústia que você enfrenta quando falha com Deus é a justiça de Deus se estabelecendo na tua alma. Mas você está no lugar da vida, no lugar da graça, no lugar da misericórdia. E a misericórdia de Deus é a causa de você não ter morrido ainda. Você está aqui porque ela se renovou hoje pela manhã, e ela será nova amanhã de novo. Glória a Jesus. Graças sejam dadas ao nome do Cordeiro de Deus. Misericórdia e juízo. O que a gente vai escolher? Vinho ou chicote? E é interessante que em dados momentos da vida precisamos da transformação de Deus. Mas em dados momentos da vida a água não limpa. O vinho não purifica. É preciso que a tratativa seja mais enérgica. E aí Deus trata-nos com chicote, porque é pai e ama. E esse é um aspecto interessante da paternidade. Próximo sábado nós teremos aqui um missionário falando sobre esse tema, o tema da paternidade de Deus. Faço o possível para estar aqui, vai ser uma ministração de Deus aqui. Jovens e adolescentes estarão, e eu convido toda a igreja para estar aqui. Haverá um missionário da Jocum ministrando uma palavra de Deus aqui para vocês. E ele vai trabalhar e transitar nesse tema. Tema da paternidade. Quem de nós nunca sentiu abandono? Quem de nós nunca sentiu o sofrimento de não ter alguém para partilhar uma ideia? Quem de nós nunca sofreu o dano de não ter alguém para sorrir conosco quando a gente conquista alguma coisa? Quem de nós nunca sofreu a dificuldade de estar rodeado de pessoas e não ter alguém para dizer: eu estou com medo, não sei o que é que eu faço? Todos nós enfrentamos isso. Todos nós já nos colocamos em situações de estarmos ladeados de pessoas e nos sentimos só. Ladeados de amigo e nos sentirmos só. E o que Jesus deseja que nós compreendamos nessa noite é que a vida é assim mesmo. Tem dia que a gente tem a oportunidade de celebrar e de festejar e ver o milagre. E tem dia que a gente precisa receber a exortação de Deus, para que Deus possa ter espaço para purificar a nossa casa, purificar a nossa vida e retirar todo um construto, tudo aquilo que eu coloquei nesta casa que não agrada ao dono da casa, ao Senhor da casa. Que o Espírito de Deus encontre espaço na minha e na sua vida nesta noite, e que o Espírito de Deus possa fazer uma faxina para a glória do nome dEle. Essa é a vontade de Deus, essa é a vontade do Senhor. Então a primeira coisa que Jesus faz é nos ensinar o princípio da graça e do juízo de Deus. Em segundo lugar, ele nos ensina que o templo construído por Herodes o Grande não é o templo proposto por Deus. Quando Deus propõe o tabernáculo mosaico,
O objetivo do tabernáculo não era promover divisão entre raças, etnias, gêneros. O objetivo do templo era apontar para uma realidade suprema. Porque o tabernáculo é transitório. O tabernáculo está hoje aqui, amanhã está lá. Ele tem o pátio para os homens, o lugar santo para os sacerdotes e os santos dos santos para o sumo sacerdote. O templo de Salomão também tem a mesma distinção. Quando Israel volta do cativeiro babilônico, constrói um templo pequeno. Herodes, 20 anos antes de Jesus, começa a construir um suntuoso templo. E qual é a ideia de Herodes, o grande? Homem terrível, indigesto. Qual é o propósito dele? Atualizar e reestruturar a religião judaica. Ele olha para as características do templo de Salomão e diz: está errado. Porque lá só entra homem sacerdote e sumo sacerdote. Mulher não entra. Então nós vamos fazer um templo onde a gente fará 3 divisões. Aí ele fez uma primeira divisão de pátio, onde entravam os homens. Uma segunda divisão para sacerdotes e sumos sacerdotes. E aí ele fez 4 pátios anexos ao templo. Num pátio os gentios podiam adorar. No outro pátio só as mulheres podiam adorar. No outro pátio só judeu podia adorar. E no outro pátio só sacerdote podia adorar. Numa perspectiva contemporânea, Herodes parece um desbravador, porque ele está dando o espaço tão sonhado das mulheres, dos gentios. Mas o propósito do templo e do tabernáculo, o tabernáculo mosaico e o templo salomônico, não era eximir, excluir as mulheres da adoração. É porque Israel entendeu errado. A Escritura estava dizendo: homens, é sobre vocês que repousa a responsabilidade de pastorear as vossas casas. É sobre vocês que repousa a responsabilidade de liderar as vossas casas. E vocês vão ao templo para que as suas mulheres sejam protegidas e resguardadas pela graça e a misericórdia de Deus. Para que os seus filhos sejam protegidos e resguardados pela graça e a misericórdia de Deus. Mas tudo isso apontava para a pessoa bendita de Jesus. Tudo tinha um simbolismo lógico. Quando Jesus estava prestes a morrer, ele chegou no sopé do Getsêmani. A Bíblia diz que estava com os 12. E a Escritura diz que ele chamou Pedro, Tiago e João a um tiro de flecha. Pedro, Tiago e João caminharam um pouco mais. E aí de repente ele deixa Pedro, Tiago e João e ele anda mais um tiro. E aí ele vai sozinho. Os discípulos no sopé é o pátio. Pedro, Tiago e João mais à frente é o lugar santo. E aí ele vai lá para os santos dos santos. E a Bíblia diz que ele começa a derramar a sua alma na presença de Deus. Isso é simbólico. Simbólico. Quando Jesus vem ao templo de Herodes, em Mateus os discípulos começam a dizer assim: vê estas pedras, vê a suntuosidade desta construção, vê a grandeza desse templo. E Jesus disse: em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra. Sabe por que não fica pedra sobre pedra?
Porque o templo pensado por Herodes não é o propósito pensado por Deus. Pastor, mas o templo conseguia reunir etnias diferentes, gentios e judeus, gêneros diferentes. Esse nome gênero, irmãos, não pertence à ideologia de gênero. Eu já vi gente dizendo, eu não vou mais citar esse nome gênero. Que conversa é essa? A gente vai abolir as palavras do português porque Satanás está querendo inventar as mentiras dele? Gênero masculino, gênero feminino. Sim ou não? Sexo masculino, sexo feminino. Daqui a 100 anos, sexo masculino, sexo feminino. Amém, irmãos? Daqui a 200 anos, sexo masculino, sexo feminino. Até Jesus voltar. Até Jesus voltar. E se for preciso pegar chicote, a gente pega. Amém, irmão? O pastor já está ficando com raiva. O templo possuía divisões que o reino não comporta. Quando Jesus chega e diz, não vai ficar pedra sobre pedra, porque eu não penso em um lugar onde as pessoas precisam se reunir em etnias, se reunir em lugares distintos. Não. Aí Jesus diz assim, eu vou derribar esse templo, falando do seu próprio corpo, ao terceiro dia eu vou reconstruir. E quando eu for levantado, eu atrairei todos. Olha que coisa linda, irmão. Todos a mim. E aí o apóstolo Paulo diz, grego e cita. O apóstolo Paulo diz, escravo e senhor. O apóstolo Paulo diz, porque não há homem e não há mulher. Porque na presença de Deus, todos são iguais. O reino de Jesus e o templo de Deus é a igreja do Senhor Jesus. Pastor, o que isso tem a ver conosco? Tem uma palavra dirigida para nós. Porque às vezes nós fazemos parte do reino e estamos no templo, ou sendo templo para Deus, mas construímos paredes. Não conseguimos nos relacionar bem com pessoas da igreja. Ou criamos paredes no próprio culto, quando ao invés de ouvir a voz de Deus, ficamos atualizando a série do Netflix. Ou conversando sobre quem vai para o paredão. Pastor, não diga isso não, em nome de Jesus. Cuidado, senão Jesus coloca você num paredão, viu? Tome cuidado. Esse ambiente não é ambiente de construção de paredes. Esse ambiente é um ambiente de igualdade. Esse ambiente é um ambiente onde o pecador chega morto e sai restaurado e vivo para a glória de Deus. Este ambiente é um ambiente onde o homem chega cansado de pecar, mas prostra ante a cruz e volta a casa para a glória do nome de Jesus. Este ambiente é um ambiente onde ninguém se sente superior ao outro, porque todos nós somos um só na presença do Cristo de Deus. Este ambiente é um ambiente onde eu sou membro e os irmãos também, e cada membro, glória a Deus, cada membro sabe a importância do outro. Ou você pensa que o dedo mindinho não é importante? É não? Corta ele. Vocês lembram daquela... Eu já citei isso aqui, né? Você já pensou se o nariz dissesse para a orelha que não vai usar óculos, né? Quem ia pagar o preço? Quem era? Era os olhos, né? Mas aí o nariz combina com a orelha concorda e os olhos agradecem. Glória a Jesus. O olho não faz nada, né? Não faz nada. Se não fosse o óculos, irmão, eu não tinha nem como ver os irmãos. Porque quando eu tiro o óculos, os irmãos ficam assim, tudo sem nariz, sem olho. Uma estranheza só, né? Mas graças a Deus o meu nariz concordou e a minha orelha também. E assim somos nós. Não dá para se construir paredes que o Evangelho já derrubou. Pastor, eu posso perdoar, mas conviver não, está errado. Porque não tem parede no céu. O céu é um lugar tão extraordinário que não tem nem templo. Glória a Jesus.
O Cordeiro é o santuário. Bendito seja o nome de Jesus, o Senhor dessa igreja. Assim como as muralhas de Jericó caíram, eu não tenho dúvida que Deus vai fazer ruir algumas paredes. E você vai voltar a falar com seu vizinho em nome de Jesus. Você vai voltar a falar com seu pai em nome de Jesus. Você vai pedir perdão à sua esposa hoje. Você não era para ter dito o que você disse, mas quando você voltar você vai dizer: minha filha, Jesus já me alertou, vamos derrubar essa barreira e vamos se aproximar em nome de Jesus. Aí você dá um cheiro nela e fica perdoado para a glória de Jesus. A parede cai, o amor se estabelece e o diabo mais uma vez perde para a glória do nome de Jesus. Por isso não tem lugar melhor para um crente estar do que aqui, né, irmão Léo? Porque aqui é o lugar onde Jesus coloca algumas paredes por terra, viu, irmãos? Olha o que a Escritura diz em Mateus 22:6. Há aqui um que é maior que o templo. Há aqui um que é maior do que o templo. Porque o templo reúne, mas divide. Jesus reúne e abençoa. O templo reúne, mas divide. Jesus reúne e alimenta e gera interdependência. É isso que o Evangelho faz conosco. Vamos caminhar. Jesus veio abolir o comércio religioso. O comércio religioso era uma das piores práticas do primeiro século e continua sendo danoso hoje. O que era que acontecia, irmãos? Viajantes vinham de terras distantes, eles não podiam obviamente trazer o animal para o sacrifício. Não tem sentido alguém sair 200 quilômetros, 50 quilômetros, 40 quilômetros para vir a Jerusalém trazendo o animal vai morrer no caminho. Então o que eles faziam? Eles chegavam na cidade de Jerusalém e eles compravam o animal na cidade e eles então iam até o templo. Era preciso comprar o animal na cidade porque caminhar com o animal era uma declaração notória de arrependimento. Era uma expressão de confissão. Alguém que caminhava com o cordeiro prestes a ser morto estava dizendo: eu reconheço o meu pecado e estou indo ao templo, e eu espero que todos vocês estejam vendo que eu estou indo ao templo reconhecendo a minha fragilidade. Isso deu certo durante muitos anos. Mas de repente alguns sacerdotes, corrompidos pelo dinheiro, começaram a perceber um nicho de mercado. Qual era o nicho de mercado? Ora, a gente recebe o salário para ministrar os sacrifícios, para dirigir as reuniões culticas, mas está pouco. Vamos fazer o seguinte: ao invés de a gente aceitar os animais comprados na cidade, que beneficiava as pessoas da cidade, que fazia girar o comércio, que proporcionava uma economia saudável para Jerusalém, os sacerdotes transferem para o templo essa prática. Só que havia em Jerusalém uma moeda única, tíria romana. E se alguém era de uma outra região e tinha um outro dinheiro, ela só poderia comprar o animal no templo. Mas tinha um problema: não dava para comprar com a moeda que ele trazia. Aí ele tinha que ir na casa de câmbio. Começava perdendo dinheiro quando trocava o dinheiro de sua terra pela tíria. E aí depois disso comprava o animal no próprio templo. Irmão, se tem uma coisa que deixa Deus entristecido, é a promoção da pobreza, é a riqueza
centralizada em poucos. Quando Jesus toma aquele chicote e começa a derribar as mesas e expulsar os cambistas, vendedores e mercadores da fé, Jesus estava denunciando um problema social. A fé estava sendo utilizada como instrumento de aprisionamento. A fé era o subterfúgio para enriquecer uma minoria, enquanto a cidade passava fome. Você está começando a entender porque que Jesus pegou o chicote, né? Que a gente pensa que Jesus pegou o chicote porque ele tinha assim um cuidado com o templo, porque o templo era sacrossanto, e ele amava tanto o templo que ele não queria que ninguém tocasse. Irmão, Jesus amava tanto o templo que ele diz: não vai ficar pedra sobre pedra. No Novo Testamento não há templos feitos por mãos humanas, não. Você sabe por que Jesus está aqui? Olha aí para o irmão que está do seu lado. Olha assim nos olhos dele e diz assim: ele está aqui porque tu veio. Diz aí em nome de Jesus. Pronto. Só por isso. Ele está aqui para você ver, abençoado. Glória a Jesus. E para onde você vai, ele vai com você. Porque você é o templo de Deus e a morada de Deus. Porque é na tua vida que ele habita, é na tua vida que ele trabalha, é na tua vida que ele age, para a glória do nome dele. Ele não habita em templos feitos por mãos humanas, mas você não foi feito por mãos humanas. Você foi criado, projetado, pensado, arquitetado pelo Criador de todas as coisas. É por isso que ele habita na tua casa, habita na tua vida. Glória a Jesus. Precisa desmistificar essas questões. Pastor, e a gente tem uma possibilidade de mercadejar a fé hoje? Sim, tem. E como tem? Como diz o Hernandes Dias Lopes, palavra sendo transformada em produto, púlpito em balcão, crentes em clientes e evangelho em produto. E o culto como oportunidade de negócio. Gente usando a escritura como massa de modelar para mentir para as pessoas. Vamos reconstruir o templo de Salomão, meu Jesus. O tempo de Salomão já passou, meu irmão. É só sombra. Eu vou acabar com a realidade para voltar para as sombras? Não, eu já estou na luz. A luz é Jesus. A sombra já se foi. Ao invés de gastar milhões construindo o templo de Salomão, nós deveríamos fazer investimentos altos para construir templos de Deus e casas de Deus, para que gente seja transformada e o evangelho seja pregado em lugares inóspitos e o Cristo de Deus seja conhecido. É esse o propósito de Deus. E aí eu queria que a gente conversasse sobre 3 pontos importantes. Primeiro nós vamos tentar responder a pergunta: quando começa o comércio religioso? O comércio religioso começa primeiramente quando nós desonramos a palavra de Deus. Zacarias capítulo 14, versículo 21, a escritura diz: e a partir daquele dia nunca mais haverá comerciantes no templo do Senhor dos Exércitos. Havia um ato profético e uma profecia do próprio Zacarias, centenas de anos atrás, dizendo: nunca mais haverá comerciantes no templo. Israel conhecia isso. Israel sabia que não era vontade de Deus isso. Israel tinha consciência, mas Israel não observou e não atentou à escritura sagrada, e esse é o grande drama. Porque pensamos que negociar a fé é viver da fé dos outros, negociar a fé é de alguma forma ser alimentado pela igreja, negociar a fé é alguém com um paletó e com um microfone vivendo um charlatanismo e mentiras. Não, não é só isso. Nós negociamos a fé quando nós não honramos a escritura sagrada. Quando a escritura diz de forma simples: perdoe os seus inimigos.
A Escritura não está querendo dizer outra coisa, irmãos. É porque a gente está vivendo um tempo que as pessoas pegam um texto desse e dizem assim: no original a palavra perdão significa isso. No hebraico o termo perdão significa isso. Então, o que Jesus queria dizer não era isso. Irmão, o que Jesus quer dizer é o que ele disse. Se a Bíblia diz que você tem que perdoar o seu inimigo, o que a Bíblia está dizendo sobre você perdoar o seu filho? Você está entendendo isso? Só que a gente começa a mercadejar, a negociar e dizer: está na Bíblia, mas não necessariamente a gente tem que seguir. E a gente vai encontrando subterfúgio para negociar o sagrado. E não existe situação mais triste e empobrecida para um ser humano do que quando ele se acostuma com Deus. E tem uma porção de gente na igreja acostumada com o sagrado. Gente que não vive mais experiência nenhuma, irmão. Pastor, é porque eu vou para a igreja, passo 10 cultos e eu não sinto nada. Eu não estou falando de você sentir alguma coisa. Deus, irmão, não é um ser sensitivo, não. Pastor, é porque eu tenho que sentir assim um friozinho. Então vá para o teatro. No teatro é que a gente se emociona. Fui para a igreja, entrei, saí, não senti nada, problema nenhum. Fui para a igreja, entrei, saí, não aprendi nada, problema grande. Fui para a igreja, entrei, saí, aprendi alguma coisa para a minha vida. Glórias sejam dadas ao nome de Jesus por isso. Conhecereis a verdade vos libertará. Não é o sentir a verdade, é o conhecer a verdade, é o saber a verdade. E aí Deus vai nos libertando, vai nos melhorando, até que sejamos dia perfeito para a glória do nome de Jesus. Agora nós não podemos negociar o sagrado. Se está escrito na Escritura, é simples. E se é simples a ordenança de Deus, vamos fazer todo o esforço, irmãos, para cumprir. Vamos viver em santidade para a glória do nome de Jesus, igreja. Vamos viver em verdade, igreja do Senhor Jesus. O Mestre está às portas. Há um grito do Espírito de Deus. Os dias estão se abreviando e nós precisamos lavar as nossas vestes no sangue do Cordeiro. Ah, mas é porque eu acho que demora mais. Espere só mais um pouquinho de tempo, e aquele que há de vir virá breve e não tardará. Pastor, eu acho que só daqui a alguns anos. Cuidado, ele pode vir para você hoje à noite. Pode vir para mim hoje à noite, sim ou não? Talvez não seja possível nem terminar essa ministração. Porque Jesus pode vir a qualquer momento para cada um de nós. E a misericórdia de Deus e a graça de Deus ajeitou um alzorraguezinho para que a gente melhore a nossa caminhada e retire do templo de Deus aquilo que tem desagradado a Ele. Hoje é noite de restauração e de limpeza de Deus nesse lugar. Eu quero sair daqui mais purificado para a glória do nome de Jesus. E eu sei que o alzorrague de Deus na contemporaneidade é a sua Escritura, a palavra que limpa, a palavra que restaura, a palavra que dá vida. Não há outro meio. Qualquer coisa que seja acrescida à Escritura é invenção, como dizia o grande reformador Lutero. Segundo ponto, negociamos e nos tornamos comerciantes religiosos quando desviamos o propósito do templo. Jesus diz assim: vocês transformaram uma casa do meu pai, que é casa de oração, em covil. Pastor, quer dizer que Jesus estava defendendo o templo, porque ele disse casa do meu pai. Não, gente, vocês têm que entender o que Jesus está ensinando. É algo extraordinário. Jesus não está dizendo: olha, vocês têm que ter cuidado quando chegar no templo. Na década de 40, a TV não podia entrar na casa de um crente. No dia que a primeira televisão foi colocada numa igreja como projetora de slide, isso foi um problema sério. Porque a gente carregava essa herança de que o templo é um lugar que você... a gente comprou uma flor, vamos ungir a flor. A gente comprou um copo, vamos ungir o copo.
A gente sai ungindo todas as coisas e trazendo sacralidade para objetos, quando isso tudo já passou. Quando a gente comprar um objeto, a gente ora agradecendo a Deus a irmã que doou e o irmão que doou, para Deus dar condições de ela fazer outros objetos, não só para cá, mas para pessoas que precisam, e a casa dela ser prosperamente abençoada. É assim que acontece no Novo Testamento, porque não há mais sacralidade nas coisas, sacralidade está em nós. Quando Jesus diz assim: vocês transformaram a casa do meu pai em casa em covil e não em casa de oração, o que é que Jesus está ensinando para a gente? Jesus está dizendo o seguinte: vocês não estão dizendo que esse templo é o único lugar onde Deus habita? Porque Israel entendia isso, o templo é o único lugar da terra onde Deus habita. Então, se vocês dizem que é casa de Deus, por que vocês estão tratando a casa de Deus, que vocês dizem ser casa de Deus, como lugar qualquer? O que Jesus está rejeitando aqui é a dicotomia, é o hiato, é a distância entre aquilo que eles acreditam e aquilo que eles vivem. Donald Carson diz: no templo deve-se ouvir o grito de almas cansadas. Em Jerusalém se ouvia balido de ovelhas e mugido de gado. No templo deve-se ouvir o cintilar de lágrimas caindo ao solo. Em Jerusalém você ouviu o barulho das moedas caindo ao chão e a gargalhada daqueles que se enriqueciam de forma abominável. No templo é o lugar onde a gente prostra-se diante de Deus, adora a Deus e celebra a Deus por tudo aquilo que Ele é. Mas não é o templo que faz isso. Quem faz isso é a graça. Mas não é o lugar que é santo, é a pessoa que é santa a partir de agora. Então Jesus está inaugurando um tempo novo. Jesus está dizendo: comércio é quando nós, ao invés de usarmos o templo como instrumento de pregação, negamos aquilo que dizemos ser esse templo. Todas as vezes que eu digo: a minha vida é de Jesus, mas eu nego a capacidade de ajudar alguém que precisa mais do que eu estou dizendo: eu nego o templo. E aí Jesus vem e diz assim: se tu dizes que é meu, por que eu não posso te usar? Todas as vezes que eu digo meu casamento é de Jesus, mas eu me insinuo para uma pessoa, quando passo por ela na rua, o Senhor Jesus vem e diz: o teu casamento é realmente meu? Se é meu, porque tu estás flertando com esta? Todas as vezes que eu nego aquilo que eu digo ser, Jesus vem e diz: você precisa reparar a sua história. Amém, queridos? Abra sua Bíblia em Apocalipse. Apocalipse, capítulo de número 18. Queria que todos os irmãos abrissem, né? Capítulo 18, versículos do 10 ao 14. Eu vou ler, os irmãos, por favor, acompanhem. A Babilônia do Apocalipse são os cristãos confessos que estão na igreja, mas não conhecem a Jesus. E olha o que a Escritura diz sobre esta Babilônia: estarão de longe pelo temor do seu tormento, dizendo: ai, ai daquela grande Babilônia, aquela forte cidade. A partir do versículo 10, tá? Pois numa hora veio o seu juízo. E qual é o juízo? E sobre ela choram e lamentam os mercadores da terra, porque ninguém mais compra as suas mercadorias. Mercadorias de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérolas, de linho fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de madeira de adorífera
e todo vaso de marfim, e todo vaso de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro, de mármore, de cinâmono, de cármamo, e perfume, mirra, e incenso, e vinho, e azeite, flor de farinha, e trigo, e cavalgaduras, e ovelhas, e mercadorias de cavalos, e de carneiros. E agora tem a pior de todas as negociações: e de corpos e de almas de homens. Versículo 14: o fruto do desejo da tua alma foi-se de ti, e todas as coisas gostosas e excelentes se foram de ti, e não mais as acharás. Não vamos negociar a fé, irmãos. A Bíblia diz que é gostoso e excelente. É gostoso e excelente viver em obediência. É gostoso e excelente não negociar os nossos corpos e a nossa alma. Hoje, Deus está te apresentando o preço de sua morte, para que você seja restaurado nesse lugar. Hoje Deus vai devolver a você aquilo que você vendeu, aquilo que você negociou. Esaú chorou pedindo misericórdia e não encontrou, mas Deus está enxugando dos nossos olhos lágrimas nesta noite. E o propósito de Deus é nos restaurar. E sabe de uma coisa interessante? Eu vou concluir a minha fala com esse texto. Nunca Jesus convidou alguém para o templo. Porque não é no templo que a vida acontece. Nesse físico, não. A vida acontece quando a gente sai daqui. Você não vai ver no Novo Testamento Jesus convidando alguém para ir para o templo. Mas você vai ver ele expulsando. E aí tem um versículo que é um dos mais curiosos da Bíblia. E quando você vê alguém dizendo assim: 25 almas aceitou a Jesus. Você viu esse negócio? 25 almas. Rapaz, foi lindo demais. 30 almas aceitou a Jesus. Gente, eu não me surpreendo com essas coisas. Eu acho lindo é quando a pessoa vem para o culto, aí assiste o culto. Aí no outro domingo ela vem de novo, aí assiste. Aí no outro domingo ela vem de novo, aí assiste. Aí vem na quinta. Aí quando é com 2 meses, ela chega e diz assim: pastor, eu não aguento mais não. Quero aceitar Jesus. Aí eu digo: Jesus acabou de aceitar ela. Glória a Jesus. Olha o que a Bíblia diz: e estando ele em Jerusalém pela Páscoa durante a festa, muitos vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Diga comigo: creram no seu nome. Versículo 24. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia. Versículo 25. E não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Ou seja, crer em Jesus, mas Jesus não creu neles. Pastor, 20 pessoas aceitou Jesus. E quantas Jesus aceitou? Pastor, e como é que eu sei? Então como é que eu vou saber? Então eu não posso mais dizer não, não precisa. Porque o que tem de aventureiro, irmãos, pregando e dizendo: preguei na cidade tal e 158 pessoas aceitou Jesus. Grande coisa. Tu só foi o pregador atribulado. Quem salvou foi Jesus, sim ou não, irmãos? Aí a pessoa usa como estratégia de marketing. Irmãos, nós não vamos mercadejar o Evangelho. E eu quero dizer para os irmãos: o Evangelho que vai ser pregado nessa igreja é o Evangelho de Cristo. Simples, simples Evangelho de Cristo. Nós não precisamos de aventureiros saltando nesse púlpito. Nós não precisamos de fogo estranho nessa igreja. Nós precisamos da Bíblia Sagrada sendo pregada de forma simples, simples, simples. E Deus fazendo as cirurgias na nossa alma. E o crescimento acontecendo dia após dia. E a igreja melhorando para a glória do nome de Jesus.
É assim que as coisas acontecem no reino de Deus. Não há magia, não há mágica. As coisas acontecem no reino de Deus com esforço. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você está sentindo a alegria de Deus aí agora? Mas quando você sair, você vai sentir vontade de pecar do mesmo jeito. Eu nunca esqueço uma experiência que eu vivi um dia de um rapaz que postou assim numa rede social: os pastores estão errados, as Bíblias estão erradas e as igrejas estão erradas. Fazem 30 anos que eu estou na igreja. Olha a loucura desse moço. E se você me perguntar qual foi o sermão que o pastor pregou há 2 domingos, eu não lembro. O que significa dizer que todos os sermãos que eu ouvi em 30 anos não serviram de nada, porque eu não lembro de nada. Aí um moço cheio do Espírito respondeu a ele assim: sou casado ao mesmo tempo há 30 anos. E eu não me lembro o que foi que eu almocei antes de ontem. Mas se a mulher não tivesse feito comida, eu tinha morrido. Tomo café todo dia, almoço todo dia e janto todo dia. Não lembro nem o que foi que eu jantei. Eu lembro do peixe que eu comi lá na Mazípora. Peixe do céu, um negócio celestial. Hein? Mas tem comida que você não lembra. Galeto com baião, quem é que lembra? Você quer esquecer. Mas Deus vai sustentando a tua vida. Essa palavra é para hoje. Essa palavra é para agora. O Senhor Espírito Santo está dizendo: eu te amo, eu te acolho, eu te ajudo, eu te levanto, eu te ergo. Hoje eu trago sobre ti vida. Glória a Deus. Igor, canta ao Senhor, Igor. Cadê? É o Igor que vai cantar? É o Israel, né? Quem é que vai cantar? Cante aí em nome de Jesus. Irmãos, quem deseja celebrar a Deus? Se você desejar, apenas se você desejar. 1, 2. E se você entende que esse momento será um marco na sua vida, 1, 2. e quiser vir aqui à frente, fica de pé, igreja. Venha correndo. 2, 1, 2. 1, 2. Porque hoje é noite do Senhor Deus retirar algumas paredes. E você vai ver o que está do outro lado.